nossa trilha, nossa tribo, nossa ideia. A gente vai ser voz onde quer que vá e levar saúde e paz pra quem precisar. Dou aí as boas-vindas aos professores do curso, aos nossos convidados, né, especiais de hoje, o professor Gilbras Aragão, a professora Graziela, o professor Walter Avelar e o professor Luiz Carlos Marques. Então, sintam todos e todas bem acolhidos, tá ok? Vamos começar aí conversando um pouquinho com o professor Gilbras, né? Para que vocês possam conhecer melhor o professor Gilbras, ele é professor e pesquisador do nosso programa de pós-graduação em Ciências da Religião aqui da Unicap, e ele é professor também do nosso curso de Ciências da Religião e mantém pesquisas sobre teologia cristã e diálogo interreligioso, transdisciplinaridade e estudos da religião. Então, seja bem-vindo, professor Gilbras. Boa tarde, Luca. Boa tarde a todos. É um prazer compartilhar com vocês as alegrias que a gente tem de poder agora lançar o curso inteiro de graduação em Ciência da Religião. Ótimo. Então, professor, a gente pode começar com uma pergunta aí que está todo mundo se perguntando, né? Quem faz Ciências da Religião? Ele vai atuar em que profissão, em que área? Então, Luca, eu reservei aqui um trechozinho do Tao Te Ching para dar ideia do que é ser cientista da religião. Do Tao veio o 1, do 1 veio o 2, do 2 veio o 3. E o 3 gerou o universo. Toda criatura tem a sombra às suas costas, o sol à sua frente. A união do sol e da sombra gera o equilíbrio no mundo. Todo homem odeia ser solitário, abandonado, insignificante. Reis e príncipes se dizem ser assim porque conhecem o mistério. Assim, a perda pode beneficiar e o benefício pode significar perda. Este trecho, que foi escrito no século IV a.C., lá na China, só pela comparação dele com outras escrituras trinitárias, a gente já percebe que aquilo que uma religião descobre de inspirado é por causa das outras e é para as outras, revelando que maravilha é estudar religiões. O campo de estudos de religião aqui no Brasil, ele inclui os cursos de teologia, que formam ministros e animadores para dentro das igrejas e religiões, e por isso suas graduações são bacharelados, e os cursos de ciência da religião, que formam mediadores, professores sobre as religiões e espiritualidades no espaço público. E por isso suas graduações são reconhecidas pelo MEC como licenciaturas. Vejam que agora a Base Nacional Curricular incluiu o ensino religioso para o ensino fundamental em todas as escolas. É um desenvolvimento pedagógico dos estudos sobre as várias espiritualidades e religiões da humanidade. E o Conselho Nacional de Educação determinou que ciência da religião é a área acadêmica que deve formar professores de ensino religioso. Então, a gente vai precisar de muitas pessoas habilitadas pelo Brasil afora. Essa é uma área em crescimento. Cientista da religião é quem contextualiza historicamente os fatos religiosos, compara e interpreta as experiências de sagrado, buscando significados mais profundos para esse patrimônio cultural que são as correntes espirituais, as tradições de sabedoria da humanidade. É também uma área de conhecimento importante, ainda mais quando o fator religioso ganha desdobramentos políticos, como agora no Brasil. Então, quem estuda a ciência da religião desenvolve espírito crítico e interdisciplinar sobre os fenômenos religiosos que são aplicados ao ensino religioso nas escolas, mas também às relações internacionais, à educação sociopolítica, ao turismo religioso, à preservação de museus e à psicoterapia, à ação pastoral nas comunidades. E a gente, na Católica de Pernambuco, tem experiência nessa área de conhecimento. Quando você entra no portal da Unicap, lá na internet, pelo menu à direita, você tem acesso à página de Estudos de Religião, que reúne informações de eventos e cursos na área, publicações, como a revista Paralelos, atividades de extensão, como o Observatório das Religiões. Se você fizer uma visita virtual ao campus da gente por lá, você vai gostar muito.
e vai descobrir que há mais de 15 anos a nossa universidade vem oferecendo cursos de extensão, mestrado e doutorado em ciências da religião. E agora lançou também essa graduação com a licenciatura, que é toda na modalidade EAD. O curso, ele conquistou o conceito máximo, 5 na avaliação do Ministério da Educação. Ele visa, sobretudo, preparar professores para o ensino religioso, mediadores dos debates religiosos no espaço público, pessoas que devem promover uma reflexão crítica sobre as espiritualidades e suas interfaces socioculturais. A graduação em Ciências da Religião da Unicap vai acontecer através da EAD, no ambiente de aprendizagem na internet, inclui possibilidade de encontros presenciais, dura 4 anos, conta com a excelência dos estudos de religião na Católica de Pernambuco, além do seu suporte pedagógico. Então, venha estudar com a gente, estamos de braços abertos para lhe apoiar nesse caminho da fé esclarecida e do diálogo entre convicções e religiões. É esse o meu recado e o meu convite, Lucas. Muito obrigado, professor, pela sua contribuição. Eu coloquei aí para vocês, compartilhando a tela, com a página, né, que o professor ele fez referência aí, de Estudos da Religião da Unicap, né, você pode acessar através do site da Unicap, né, indo lá em Estudos da Religião, e aí você acessa, né, essa página que tem várias informações em torno dos estudos que são realizados na universidade, também até fora, né, e a gente tem também aqui a revista Paralelos, que é a revista de estudos da religião da Unicap, né, que já tem vários números, é uma revista online, né, você pode tanto acessar para poder acompanhar lá as publicações, como também você pode submeter aí estudos que você esteja realizando, né, algum artigo que seja interessante. E nós temos também o Observatório Transdisciplinar das Religiões no Recife, que é outro portal, né, que a gente também acessa através do site da Unicap, onde a gente tem vários materiais, né, desde de publicações até vídeos, material didático. É bem interessante, é um material muito rico, e aí está todo disponível para que vocês possam acessar. Então, seguindo, né, continuando a nossa conversa, a gente vai falar agora com a professora Graziela Brito. Então, professora, seja bem-vinda. Olá, boa tarde a todos e a todas. Também, como Gil Braz, sinto feliz, né? É um prazer enorme estar aqui com esse grupo de professores que têm se dedicado, se dedicam, né, a essa área de conhecimento importantíssima na nossa sociedade, né, as discussões, pesquisas e tudo. Faço parte desse grupo, né, então a gente está tentando, né, desenvolver um trabalho pedagógico, né, propor um trabalho pedagógico, eu vou tentar de modo resumido, né, e de acordo com o projeto pedagógico do curso que nós, né, estamos elaborando, junto com o professor Luca, coordenador desse curso, partimos da seguinte compreensão, né, de que o ensino religioso deve tratar dos conteúdos pedagógicos que existem entre e para além das tradições religiosas. Precisa abordar os valores humanos que a espiritualidade, como o professor Gil Braz colocou, né, pode trazer para a educação. Compreendemos também que as instituições de ensino têm a responsabilidade de refletir e aprofundar os estudos sobre religião, considerando os sentimentos e os sentidos religiosos, que sempre influenciaram a vida das pessoas na esfera pessoal e na pública, necessitando que conheçam as crenças da humanidade. Entendemos também que a formação específica que
se pretende para o professor de ensino religioso em cursos de licenciatura, de graduação plena, ela se estrutura em dois grandes eixos. Um deles, né, envolve o conjunto de conhecimentos, saberes das ciências da religião, esse campo, grande campo de estudo, que nós consideramos como eixo epistemológico. Né? E o outro eixo, né, é constituído pelos conhecimentos, teorias, abordagens da outra ciência, das ciências da educação, que é o eixo pedagógico. E este eixo leva em conta, neste curso, né, como em qualquer outro curso, as especificidades. E, nesse caso, é do professor de ensino religioso. Para quê? Licenciando, quando finalizar o curso, possa trabalhar pedagogicamente o fenômeno religioso como construção sócio-histórico e cultural. Aí o professor, né? Para quê? Para quê? Como vai ser? Quais são as competências que a gente trabalha, né? Então, a gente trabalha com as competências gerais apoiadas na BNCC, de 2018. Quais são essas competências? A primeira, né, é valorizar e utilizar o conhecimento para entender e explicar a realidade. Exercitar o pensamento científico e utilizar de forma crítica e criativa. Valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais. Para quê? Para aceitar a diversidade de expressões ao longo da evolução do ser humano, até os dias atuais. Utilizar as diferentes linguagens para expressar-se, trocar informações, ideias, sentimentos e produzir sentidos. Compreender e utilizar as tecnologias digitais, que hoje em dia está sendo tão importante nesse processo de construção do conhecimento. Mas de que forma? De forma crítica, significativa e ética, para acessar e produzir informações e conhecimentos. Valorizar os conhecimentos e as experiências para entender o mundo do trabalho do professor, o mundo docente, e fazer escolhas. Mas essas escolhas precisam estar alinhadas à cidadania e ao seu projeto de vida. Questionar com base em fatos e fontes confiáveis, para defender ideias e pontos de vista com base em direitos humanos, consciência sociocultural e ética. Conhecer-se e apreciar-se. Cuidar da sua saúde física e emocional, importantíssima para os professores, né, porque eles vão lidar com inúmeros jovens, inúmeras crianças, inúmeros adultos. Exercitar a empatia, a compreensão empática, o diálogo, a cooperação, o trabalho colaborativo, agir pessoal e coletivamente com autonomia, flexibilidade, responsabilidade e cidadania, para tomar decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Bem, essas são as 10 competências. E essas competências estabelecidas pela BNCC, elas se referem a 3 grandes dimensões fundamentais: interdependentes, sem hierarquias, integradas e se complementando na ação docente. Então, ela vai estar presente, essas competências precisam estar presentes na ação docente. E quais são essas 3 dimensões pensadas no curso de ensino religioso? O conhecimento profissional que ele precisa, o professor precisa ter, desenvolver no curso
a prática profissional, o exercício profissional, o ofício docente, e o engajamento, o envolvimento, a imersão nessa prática. E essas 3 dimensões, elas organizam, dão suporte à organização do currículo, do planejamento curricular e dos componentes curriculares, das temáticas que vão ser trabalhadas ao longo de todo o processo de formação do professor de ensino religioso. E o curso, né, esse curso de Ciências da Religião para professores, está estruturado em 3 grandes núcleos, né? O núcleo de formação geral, né, que ele vai ter contato com pesquisa, metodologia científica, leitura, produção de textos, ciências, os fenômenos religiosos. Nesse núcleo também, nós teremos, os alunos terão contato com os estudos e pesquisas da educação, dos dispositivos legais, dos princípios didáticos, dos processos de organização da educação básica, no que se refere à gestão, o planejamento curricular e a avaliação, de processos de avaliação. E também vão ter contato nesse núcleo, no eixo de formação pedagógica, dos saberes da profissão e da identidade do professor, saberes docente e a identidade docente. E nesse mesmo núcleo, os alunos também terão contato com um aspecto fundamental, que é a formação inclusiva. Ele vai ter componentes curriculares que vão abordar a educação e as práticas inclusivas, com alguns componentes, como Libras e outros também, outros componentes curriculares. O segundo núcleo, né, desse curso está ligado à formação específica, né, desse professor de ensino religioso, que é primeiro aspecto contemplado nesse núcleo, será os componentes curriculares ligados à formação em ciências da religião, específicas de ciências da religião. Então, ele vai ter, como o professor Gil Braz colocou aqui, então vai ter contato com a fundamentação histórica, das ciências epistemológicas, dos conhecimentos, dos pensamentos, das ideias, dos conceitos da área de ciências da religião. O segundo aspecto desse núcleo de formação específica vai estar ligado aqui, ao ensino religioso, propriamente dito. Então, vai ser a apropriação dos fundamentos, dos conhecimentos, das metodologias que estão relacionadas a esse ensino religioso, necessários à compreensão dos professores, de diferentes etapas e modalidades da educação básica. Então, vai ser analisado, vai ser criado materiais didáticos, textos, tecnologias digitais, já que essa proposta vai ser em AD, vai ter contato direto com esse ambiente, né, esse ambiente fantástico. Então, dentro desse núcleo, também vai ter o quê? Metodologia, vai ter contato com as metodologias ativas, significativas de aprendizagem para o ensino religioso. O último núcleo, que são os estudos integradores, né? São as atividades que têm um aspecto, a característica científica, que são os trabalhos de conclusão de curso, elaboração de textos, participação em projetos, né, da Unicap, que tem vários projetos, tem a iniciação científica, tem a iniciação à docência, a residência pedagógica. Então, tem vários trabalhos, tem os trabalhos que são desenvolvidos na extensão. Então, ele vai ter contato com todos esses estudos que vão integrar essa formação do professor de ensino religioso. E nós temos, né, aí a parte, né, o aspecto das práticas, dos estágios supervisionados.
porque esse aspecto ela vai ocorrendo ao longo de todo o curso. Mas vão ter 3 momentos fundamentais, né, desses estágios, dessas práticas de ensino. O primeiro momento, né, vai ter contato com a instituição educacional, certo? O que é isso? Como é? Porque quando nós somos alunos. Então, mas o professor precisa ter esse conhecimento, ver a estrutura e organização dessas instituições, como funciona, quais são os elementos que fazem parte, quais são os sistemas que fazem parte. Segundo momento, ele vai olhar, vai observar as práticas existentes nesses espaços, como ela é realizada, de que forma, quais são as dificuldades, quais são os problemas do ensino e da aprendizagem. Então, ele vai observar, vai pensar de que forma pode-se minimizar essas dificuldades do ensino e da aprendizagem, para que no terceiro momento de estágio ele possa desenvolver e apresentar para as instituições uma possibilidade de superação dessas dificuldades de ensino e aprendizagem. Então, as práticas de ensino, ela envolve esses 3 grandes momentos, mas ela vai, né, mobilizar, integrar de forma bem relacionada todos esses conhecimentos que foram aprendidos ao longo de todo o curso. Então, o aluno vai chegar a esse momento para realmente se sentir, pensar, se olhar enquanto professor, perceber o quanto é importante esse trabalho, principalmente nessa área que, como o professor Gilbras colocou no início, uma área, um campo imenso, né, para minimizar, né, os problemas, as dificuldades que foram vivenciadas até agora. Então, esse, né, é a minha mensagem, né, da área da pedagogia, dos estudos, né, que foram desenvolvidos ao longo desse tempo, para o curso, né, de Ciências da Religião. É isso. Obrigada pela atenção. Muito obrigado, professora Graziela. A professora Graziela, né, eu no início não fiz a apresentação dela, ela é assim, a professora que trabalha essa dimensão pedagógica, né, no nosso curso. Ela é mestre em orientação e intervenção psicopedagógica, ela atua no curso de pedagogia da Unicap e também é professora do nosso curso e mantém pesquisas nessa área de educação, com ênfase na psicologia educacional. Então, como vocês podem perceber, né, o curso de Ciências da Religião, licenciatura em Ciências da Religião da Unicap, ele tem essa dupla pertença, né, é um curso que ele tem uma característica multidisciplinar, transdisciplinar, né, a gente tem aí professores de várias áreas que contribuem nesse processo de formação, né, tanto do professor para atuar na docência, quanto do cientista da religião, que vai atuar em várias áreas no campo religioso, tá? Prosseguindo, a gente vai conversar agora sobre uma outra dimensão desse curso, né? O nosso curso, ele é um curso totalmente na modalidade EAD, na modalidade à distância. E nós temos também no nosso corpo docente o professor Walter Avelar, também vai nos ajudar a saber por que vale a pena fazer esse curso. Então, seja bem-vindo, professor Walter. Ok, obrigado. Boa tarde a todos. Me sinto muito feliz em estar participando por 2 motivos, né? Por ser professor do curso de Ciência da Religião e também por trabalhar na educação à distância da universidade. Aliás, desde os primórdios, né? Então, eu fico muito feliz em estar vivenciando esse momento, né, de lançar o curso no vestibular, de mostrar toda a nossa expertise.
Ótimo, professor. O professor Walter Avelar, ele é mestre em ciências da religião, né? Então ele tem formação na área, ele atua como assessor de EAD da Unicap Digital e também é professor do nosso curso, e as pesquisas dele, né, são direcionadas nas áreas de ciências da religião e educação à distância, que é o campo que ele tem aí bastante conhecimento, foi um dos fundadores do curso de Ciências da Religião aí da Unicap, ele que coordenou todo o processo de implementação e implantação, né, e construção do EAD da Unicap, e aí ele vai poder contribuir muito para a gente, né? Ô Walter, o que eu gostaria que você comentasse conosco é como que está organizado o EAD da Unicap, e como que o nosso curso, né, ele também está organizado nessa dimensão do EAD. Bem, acho que, primeiramente, é importante falar que a Unicap foi credenciada pelo MEC para a educação à distância em 2016 com nota máxima, né? Assim como o curso de Ciência da Religião, também a EAD da universidade foi credenciada com nota máxima, né? E esse credenciamento tem validade por 10 anos. A Unicap Digital que é responsável pela EAD na Unicap. Ela tem formada pela diretoria, secretaria e 3 assessorias, né? A pedagógica, a assessoria de EAD, que eu faço parte, e a assessoria dos polos. Também tem uma equipe multidisciplinar, né, formada por designers institucionais, com analistas de software, diagramadores, designers, e também contamos com a colaboração do Departamento de Tecnologia de Informação e Comunicação, né, da instituição. O foco pedagógico da Unicap Digital é na aprendizagem do estudante, na metodologia colaborativa com base construtivista. As atividades virtuais, o material didático são planejados com objetivo pedagógico de aprendizagem, né? Validado tanto pelo MDE do curso quanto pela equipe multidisciplinar da Unicap Digital. Também é foco pedagógico a mediação e o acompanhamento contínuo dos estudantes, né? Há uma intensa interação entre professores, executores, tutores e estudantes. Os feedbacks são dados no máximo em 24 horas. A segunda pergunta aí do professor Luiz Carlos, né? Qual seria as vantagens, né, de você estar estudando à distância? Eu acho que, primeiramente, é o encaixe perfeito com a vida moderna, né? O estudante faz os seus estudos sem ter que sair de casa em dias e horários que lhe sejam mais convenientes, né? Então, é uma comodidade, é uma economia de tempo, de dinheiro, enfim. Acho que uma outra vantagem é o financeiro, né? O valor da mensalidade do curso de EAD é mais baixo, né? Então, isso já é mais um atrativo. Uma outra vantagem que eu vejo também é para quem acessa, para quem já é familiarizado, né, com a interação pela internet, né? Você vê, o aluno pode acessar o ambiente pelo smartphone, então ele já tem essa familiaridade, né, no dia a dia, né? E para aqueles que não têm essa habilidade, eu acho que é uma ótima oportunidade, né, para entrar, né, para incluir nesse mundo digital. Também eu vejo também outra vantagem é a melhoria da qualidade de ensino, né? O foco na EAD, o foco na pedagogia que a gente utiliza, o foco é a aprendizagem de cada aluno, né? É uma aprendizagem colaborativa com base no construtivismo. Então, alunos e professores constroem junto o conhecimento de forma colaborativa quando interagem dentro do ambiente, né? Então, o professor executor e o tutor vão ser mediadores, né? Que tem a função de criar situações, de facilitar as situações para que o aluno construa o conhecimento dele. Walter, e você poderia falar para a gente um pouquinho como que funciona, né, o nosso curso, especificamente, como que ele está estruturado, dar um pouquinho uma ideia, né, como que ele está estruturado para ser trabalhado no EAD? Certo. Os cursos de graduação, especificamente do nosso, a matrícula é por semestre, né? O aluno é matriculado automaticamente nas disciplinas obrigatórias oferecidas para o semestre.
Então, tem aquele determinado semestre, tem aquela disciplina, ele obrigatoriamente tem que cursar elas. E esse semestre está dividido em 2 módulos sequenciais, o módulo A e o módulo B. Cada módulo possui de 3 a 4 disciplinas simultaneamente, com duração de 8 semanas, em torno de 8 semanas. Para cada módulo de disciplina, há um encontro virtual inaugural, né, ao vivo, né, uma live, como a gente está fazendo agora, né? Então, nesse momento, né, a gente vai ter, serão apresentadas as disciplinas, né, daquele módulo, os objetivos, os conteúdos básicos, as contribuições dela para a formação docente, e também vai ser apresentado o material didático, né, que vai subsidiar o aluno, né, na realização das atividades. Também é um momento para tirar dúvidas em relação ao conteúdo, às tecnologias disponíveis. Cada disciplina ela é dividida em 4 unidades. Né? Ao longo de 8 semanas, serão realizadas atividades, né, dentro da sala virtual Moodle, criada para essa disciplina, né? Com acompanhamento de um professor executor e de um tutor. Vai ter também o suporte do material didático, né, e conteúdos complementares, né? Conteúdos complementares seriam dicas de leituras, indicações de filmes, vídeos. Ao final do semestre, será realizada uma avaliação presencial obrigatória, né? Então, o aluno só precisa vir ao polo uma vez no semestre para fazer as avaliações presenciais das disciplinas. Né? Seria mais ou menos essa a dinâmica do nosso curso. Ótimo, muito obrigado, professor Walter, por sua contribuição aí. Eu gostaria de apresentar para vocês o professor Luiz Carlos Luz Marques. Ele vai também dar uma contribuição, né, nesse nosso bate-papo. O professor Luiz Carlos, ele é doutor em História das Religiões, ele é vice-coordenador do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da Unicap, o nosso programa que contempla o mestrado e o doutorado aqui na instituição, e ele também é professor do nosso curso em Ciências da Religião. O professor Luiz Carlos, ele vai contar para a gente um pouquinho sobre essa história recente do ensino religioso no Brasil, e vai dizer também por que é necessário, né, é uma exigência que se tenha a licenciatura em Ciências da Religião para ser professor do ensino religioso. Então, professor Luiz Carlos, seja bem-vindo. Bom, é um prazer estar com vocês, apesar desse reflexo nos meus óculos, que está me incomodando. Mas eu vou postar aqui no chat imediatamente essas 2 questões. Né? Qual a história recente do ensino religioso, e depois, por que é preciso fazer um curso, uma licenciatura específica para ser professor, ser professora desta disciplina. A primeira questão é fácil de responder. História é a minha área e eu gosto de mergulhar no tempo e voltar com informações interessantes. Vocês imaginem que, quando a gente fala de ensino religioso, é um termo técnico, moderno, politicamente correto, mas quando eu era criança se chamava aula de religião. E a aula de religião foi introduzida como disciplina a ser ministrada em escolas públicas, porque nas escolas particulares, especialmente aquelas que naquela época eram só as católicas praticamente, mas existiam escolas de outras confissões religiosas, a aula de religião era uma aula confessional. Isto é, ensinava-se o que aquela confissão religiosa, a palavra vem do tempo da Reforma, em que você confessava qual era a tua fé, se a tua fé era católica romana, ou se ela era luterana ou calvinista, mas, enfim, cada confissão religiosa fazia a cabeça dos seus aluninhos, das suas aluninhas, em escolas que eram por sexo naquela época.
Mas essa disciplina é introduzida nas escolas públicas brasileiras em 1931, há 89 anos atrás, vai fazer 90 ano que vem. Como eu tenho 69, significa que ela entrou nos currículos quando eu tinha 0 anos. Mas eu já fui vítima. Em alguns momentos era muito interessante, mas, enfim, aula de religião. Ela foi introduzida pelo Getúlio Vargas, logo depois da Revolução de 30. E o Getúlio, gente, era um ateu e anticlerical. Introduziu aula de religião nas escolas públicas pelo decreto 19.941 de 1931. Por quê? Porque ele era um político realmente de mão cheia, precisava do apoio da mais poderosa instituição da época, que não era o exército, que estava dividido por causa da Revolução, mas era a Igreja Católica. A melhor forma de tê-la ao seu lado foi introduzir novamente. Agora, na escola pública, que depois da proclamação da República tinha se tornado leiga e, portanto, nada de religião na escola, voltou a religião na escola. 3 anos depois, na Constituinte de 1934, para a qual a Igreja Católica da época preparou-se cuidadosamente e elegeu centenas de deputados e senadores pelo Brasil afora, essa disciplina entrou de vez na Constituição brasileira e continua até hoje. Bom, é alguma coisa para a gente pensar, né? Naquela época, ela era obrigatória como disciplina e facultativa a ser oferecida nos estabelecimentos públicos de instrução primária, secundária e normal. Era a época das famosas escolas normais que formavam as futuras professoras e alguns professores, né, para a instrução primária. Ela se torna oferta obrigatória e matrícula facultativa a partir dessa Constituição. E ela continua sendo, até hoje, 2020, a única disciplina citada por nome nas constituições brasileiras. Lá não diz que vai ser ensinado português, ou matemática, ou física, ou química, ou educação física, ou seja lá qual for o nome. Mas ensino religioso está citado por nome, com as seguintes características interessantes, que seriam os sistemas municipais e estaduais de ensino com autonomia, que definiriam os conteúdos a serem ministrados, os critérios de admissão e formação de professores. Pouco antes de eu postar aqui a minha coisa, um de vocês escreveu, foi o Denixon Soares, que gostaria de saber se a Unicap tem diálogo com os órgãos aqui de Pernambuco, do município e do Estado, né, na tentativa de valorizar. Eu não vou responder agora, Denixon, mas é uma pergunta muito importante, porque exatamente, vejam, os critérios de admissão e de formação são os sistemas municipais e estaduais que definem. E isso, na minha opinião, traz desvantagens e vantagens. Por quê? Porque quando é o governo federal que define lá em Brasília, dependendo do partido, da coligação de partidos que está no poder, né, nós não temos praticamente interferência nenhuma. Um homem com o brilho do professor Gilbras, que está metido em tudo, inclusive em Brasília, mas quando ele fala lá em Brasília, é difícil que o presidente escute. Mas quando ele fala aqui no Recife, o governador escuta, o prefeito escuta, a Câmara Municipal e a Câmara dos Deputados do Estado escutam. Por quê? Porque ele tem renome,
é um homem da área. Então, isso é uma vantagem. As desvantagens, todos nós sabemos, é que os municípios podem ser vulneráveis, muito mais vulneráveis, a interesses exatamente das instituições religiosas que dominam, muitas vezes, as políticas, os corpos políticos municipais, estaduais. Bom, isso tudo é para vocês pensarem um pouco. Em todo caso, a partir somente de 2015, veja, depois de 89 anos, só há 4 anos atrás, 5 anos atrás, é que se começa a pensar se, no nível nacional, não devia haver uma definição dos conteúdos. E isso foi feito quando se começou a pensar nessa famosa Base Nacional Comum Curricular. Eu vou até passar essa frasezinha aqui para o chat, porque essa é uma palavrinha que nós todos temos que... Essa é um título, um documento que todos nós devemos conhecer por nome. Então, na segunda versão desse documento, não na primeira, na segunda, que foi de 2016, o ensino religioso aparece como uma das 5 áreas do conhecimento. Vejam que coisa importante. 5 áreas de conhecimento, e uma delas é o ensino religioso, a dimensão religiosa dos seres humanos. Veja, eu posso ser, qualquer um de nós pode ser ateu, anticlerical, que nem o Getúlio, mas nenhum de nós pode duvidar que uma das 5 áreas do conhecimento é o ensino, o âmbito religioso, o âmbito das crenças que movem as sociedades humanas desde que... Eu sou professor de pré-história, eu diria que desde que, a partir da chamada Revolução Criativa, o ser humano começou a... Uns dizem criar os deuses, outros dizem a escutá-los. Bom, em março de 2017, na terceira versão da BNCC, o ensino foi retirado, o ensino religioso desapareceu, seja como área de conhecimento, seja como disciplina. Por quê? Porque diziam, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, eu escuto falar disso desde quando eu era criança, essa LDB, já teve várias versões, mas sempre que acontecia alguma coisa que a gente sabia que na escola iam mudar as normas e a gente ia ser ferrado mais uma vez, era essa LDB que era a culpada. É um nome que me assusta desde que eu tinha 7, 8 anos. Porque a primeira, não, um pouquinho mais, porque a primeira LDB que eu me lembro é de 61. Bom, aí dizia na LDB, o ensino religioso seja oferecido aos alunos do ensino fundamental das escolas públicas, em caráter optativo, cabendo, eu já disse isso acima, aos sistemas de ensino, a sua regulamentação e definição. Então, conseguiram tirar da BNCC, por quê? Porque já estava. Como o Bolsonaro ontem tirou um monte de coisas daquele documento, aquela lei que obrigava a usar máscara nas igrejas e nas escolas, porque, segundo ele, já está determinado em outros documentos, não vamos confundir mais as pessoas que eu confundo. Bom, isso é. Vamos lá. Gerou muita discussão naquele ano de 2017, e, finalmente, em 27 de novembro de 2017, o nosso querido Supremo Tribunal Federal pôs o seu dedinho final e disse que a disciplina não só devia existir, mas ela podia ser confessional. E a gente está brigando, a gente, que eu digo, quem pensa que ela não devia ser confessional,
está brigando a partir daí. Né? Por que nós voltamos, de certa maneira, a um ensino que era o típico do século XVII, XVIII e XIX, o ensino confessional nas escolas da colônia do Império, nas poucas escolas que tinham, e não eram escolas para o povão, mas tinha ensino religioso confessional, aula de religião. Essa decisão, digo rapidamente, nasceu de um questionamento ao Supremo em função de um famoso acordo que foi feito entre o Brasil, e era o governo Lula, e a Santa Sé, em outras palavras, da Igreja Católica. Santa Sé é aquilo que habita o Estado do Vaticano, habita enquanto instituição. Estabeleceram os dois que o ensino religioso católico e de outras confissões religiosas, matrícula facultativa, constitui disciplina de horário dos horários normais das escolas públicas e deve ser assegurado o respeito à diversidade cultural, religiosa, tal. Então, tinha que ter aula de um professor católico, e se a turma tinha gente que era da Assembleia de Deus, um professor vindo da Assembleia de Deus, mas quem indicava o professor deveriam ser as igrejas, talvez eu esteja enganado, mas eu acho que era assim. Com isso, quando houve a votação final da BNCC, em 15 de dezembro de 2017, ainda não fez 3 anos, o ensino religioso voltou ao texto, né? Mas então ali foi dita uma coisa importantíssima, e eu estou terminando. Quais as competências que deveria ter, né, o currículo da disciplina e, portanto, o professor ou a professora que ministrasse a disciplina. Já foram faladas aqui antes, mas vou repetir. Convivência com a diversidade de identidades, de crenças, de pensamentos, de convicções, de modos de ser e viver. Em outras palavras, vou dizer, um professor ou uma professora séria de ensino religioso tem que aceitar a diversidade de identidades, de crenças, de pensamentos, de convicções, de modo de ser e de viver. Não pode ser contra os gays, contra as lésbicas, ou, de uma maneira geral, hoje, contra o movimento LGBTQIA. Não pode ser contra as religiões de matriz afro-brasileira, não pode ser contra as religiões vindas do Oriente, não pode ser contra a religião católica, tem que ser capaz de conviver com a diversidade. Depois vocês podem, se quiserem, me crucificar, mas eu acho que está bem escrito isso lá. No caso de Pernambuco, eu encerro essa parte dizendo isso, a Secretaria de Educação, na época, repetiu isso e disse que o religioso teria 5 eixos temáticos. Um, que seria ligado ao fenômeno religioso, que é um fenômeno. Do ponto de vista da ciência, é um fenômeno. Tal como a água ferver a 100 graus no nível do mar, e a ferver só a 95 em Curitiba, que fica a 1.000 metros de altura, são fenômenos, né, que precisam ser estudados. Segundo, diversidade cultural e religiosa e diálogo interreligioso. Não é diálogo ecumênico, não é diálogo de um católico com um luterano ou com um membro da Assembleia de Deus. É um diálogo interreligioso com todos aqueles e aquelas praticantes de religiões que não são dessa base comum da nossa sociedade, que é o cristianismo, né? Que é uma coisa muito particular da nossa cultura. Terceiro, que o professor, a professora deve estar ao par, né, das tradições e das culturas. Você não pode dar aula de ensino religioso sem
ter estudado tradições e cultura. Você tem que ser sensível e conhecer as paisagens religiosas e os lugares sagrados. Passou o tempo em que a gente queimava, na Idade Média, no início, as árvores sagradas das religiões chamadas, né, pagãs, ou que a gente queimava igrejas congregacionais, né, na década de 30, na Paraíba, em outros lugares do Brasil, porque elas não eram católicas, ou agora, né, a gente começa a queimar símbolos, por exemplo, locais de culto afro-brasileiro. Tem que identificar o lugar sagrado e respeitá-lo. E, finalmente, passando por tudo isso, o ensino religioso deve ser um dos locais, porque a matemática, o português, a física, a química são outros, que tem que falar de cidadania, de religiões e de democracia. Bom, eu espero ter respondido a primeira pergunta, vou rapidamente à segunda. Por que, então, é preciso fazer licenciatura em Ciências da Religião para poder ser professor de ensino religioso? Acho que é claro, né? Qualquer pessoa de bom senso e de honestidade intelectual tem que reconhecer isso, porque é preciso estar pessoal e didaticamente preparado para a convivência com a diversidade de identidades, crenças, pensamentos, convicções e modos de viver. Eu vou pôr isso no chat, porque, para mim, isso aqui é essencial. Então, qualquer um de nós, eu que tenho 69 anos, tenho um título, como já foi dito aí, de professor, doutor, tá? Mas qualquer um de nós aqui, eu estou vendo vários alunos de graduação, de pós-graduação, colegas, né? Qualquer um de nós, qualquer um de vocês, de qualquer idade, precisamos de muita leitura, muito diálogo, confrontos críticos e acesso às melhores fontes de conhecimento. Então, só um curso de qualidade, certo? Um curso mirado, tenha sido montado, né, para as especificidades do ensino religioso, pode garantir isso. Então, eu diria, não basta fazer uma licenciatura, que agora estão surgindo aí novamente, né, ganha dinheiro fazendo licenciatura, mas não basta fazer qualquer uma. Aqui eu vou falar realmente como apaixonado sobre o nosso curso. É preciso fazer uma que contribua para a formação de professores, né, que sejam voltadas exatamente para essa concepção verdadeiramente pluralista e não proselitista. Não é professor que vai lá para convencer o aluno que ele tem que acreditar em alguma coisa, mas professor que vai lá respeitando até aquele que não acredita, mas que precisa conhecer o que os outros acreditam com muito respeito, para defender os outros, quando eles são perseguidos, né? Porque aparentemente, em alguma das religiões que eu conheço, está lá escrito bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, mas depois, quando é a hora de perseguir aqueles que são afro-brasileiros, aqueles que são gays, aí a religião não tem nada a ver com isso, né? Então, isso é fundamental para a efetivação do direito à liberdade de crença, liberdade de ser quem você é, e garantir o princípio de laicidade do Estado. O Estado é leigo, está a serviço de todos. Isso não fui eu que escrevi, eu tirei de um artigo científico muito bom, publicado em 2017, por 3 autores, né, da nossa área lá, de importantes universidades. Aí, no caso da Unicap, como já foi dito, nosso curso teve conceito máximo. Recebeu a nota 5, quando veio uma equipe ver se a gente tinha competência, conteúdo, ambiente.
E não vieram aqui dizendo, vamos lá, que a Unicap merece ter um curso. Não, eles queriam dizer, não tem condições. Porque eu participei como avaliado dessa avaliação, deu para sentir bem com as perguntinhas que nos faziam, para ver se nos pegavam, né, no tropeço. Mas, enfim, nós estamos fazendo desde 2005, enquanto mestrado, desde 2015, enquanto doutorado, e a partir da criação da licenciatura em ensino da religião, ensino religioso. Estamos fazendo isso, né, que é promover reflexão crítica, dar as informações espirituais importantes e discutir isso nas interfaces socioculturais. Em outras palavras, a gente está lutando para ter pessoas preparadas para viver e transmitir cultura de paz e do diálogo interreligioso. Todos os alunos que estão me escutando aqui sabem que eu sempre defendo isso. Fico feliz de ter podido falar para vocês. Um grande abraço. Muito obrigado, professor Luiz Carlos, pela sua contribuição. Eu gostaria de passar a palavra aí ao professor Moura, ele também é professor da Unicap, e ele é coordenador, né, presidente da Comissão de Pastoral para a Educação da Arquidiocese de Olinda e Recife, e ele queria dar uma palavrinha para a gente. E aí, seja bem-vindo, professor, a palavra é sua. Obrigado. É uma satisfação, né, escutá-los, né, foi muito proveitoso a fala de todos, bem enriquecedora, e também prazeroso me comunicar com todos que estão aqui nessa sala, né. O meu interesse maior em ter participado dessa live é precisamente pelo fato de eu ser, na atualidade, presidente da Comissão de Pastoral da Educação da Arquidiocese de Olinda e Recife. Até estava alegre porque Gabriel Marquim estava aqui presente e ele foi, acho que o segundo presidente da Comissão de Pastoral da Educação da Arquidiocese. Agora não é mais. Bom, então, uma das primeiras coisas que a gente fez na Pastoral da Educação, né, que logo quando eu entrei, foi precisamente fazer com que o arcebispo entrasse em contato com o reitor da Unicap, no sentido de ver se a gente conseguia alguma coisa nessa área da ciência da religião, né, para oferecer à arquidiocese, para oferecer à Secretaria de Educação. Né? O contato foi feito e resultou no seguinte, né? O reitor me encaminhou a Gil Braz. Então, eu entrei em contato com Gil Braz e a única coisa que a gente conseguiu, eu e o Gil Braz, foi participar de uma reunião da ANEC, Associação Nacional das Escolas Católicas, que é a nível nacional, mas aqui em Pernambuco tem um núcleozinho, né, que representa um pouco o Estado. Então, eu e o Gil Braz participamos de uma reunião, né, de alguns diretores de escolas da ANEC, mas a coisa não progrediu muito, Então, esse foi o primeiro passo. Depois, Gil Braz saiu, né, do comando e passou para Luiz Carlos. E aí, eu entrei em contato, porque isso era interesse da Arquidiocese, que a Pastoral da Educação fizesse contato com a Secretaria de Educação, né? E aí, eu exatamente me encaminhei nesse sentido, né? Pedi um encontro com o secretário, né? Aí, depois de muito tempo, veio a resposta, só que o encontro com o secretário não foi possível. O secretário, né, constituiu uma equipe para receber, né, o presidente da comissão, e dessa vez eu fui para a secretaria com o Luca, né? Luca já era o coordenador do curso, e a gente foi junto, né, para a secretaria. Inclusive, eu convidei o pessoal da secretaria para vir para essa reunião. E recebi algumas respostas, infelizmente estou trabalhando, não vou conseguir. Bom, aí fomos, eu e Luca, né? E levamos duas propostas. Eu levei uma proposta que
era do Departamento de Teologia da Universidade, né, uma proposta do Departamento de Pós-Graduação da Universidade Católica, né, nós levamos, né, uma proposta de um fórum para professores de ensino religioso, né, aberto a professores da secretaria, professores das escolas em geral, né. Essa foi a primeira proposta, e Lucas levou a proposta do curso de Ciências da Religião. Aí veja o que aconteceu, né? A secretaria não se interessou pela proposta do curso de Teologia e não quis saber com a proposta de teólogo, né? A conversa que a secretaria quis e quer não é com teologia, é com ciência da religião, né? E aí a proposta seguinte foi convidar Luca para ir a uma reunião e fazer o convite publicamente. Mas aí ficou por aí, né? Ficou por aí, né? A única coisa de positivo que aconteceu é que a gente continua o diálogo com a secretaria. Mas não passa disso, né? Não passa disso, né? Mas tem o diálogo. O diálogo é positivo. Então, assim, eu estou aí nessa luta, nessa batalha. Não é fácil, gente, olha, não é fácil o trabalho de pastoral da educação na arquidiocese. Não é fácil, né? Não é fácil. A única coisa que a gente conseguiu, mais ou menos até agora, foi a articulação um pouco com os universitários, né, de diversas instituições. Mas aí, né, com as escolas, por exemplo, católicas, aí a gente não conseguiu ainda essa articulação. Ainda é um desafio. Eu até disse para meu coordenador lá na arquidiocese, e ele disse, olha, nós vamos fazer uma tentativa esse ano, para ver se a gente consegue entrar pelas escolas. É um pouco a minha contribuição e informação, Lucas, não é nem contribuição, é mais ou menos uma informação que eu até acharia que iluminaria um pouco aquela questão de alguém que falava do Rio Grande do Norte e a Secretaria da Paraíba. Então, professor, olha, muito obrigado, viu, pela sua contribuição aqui, né, na nossa live, e também, né, por essa parceria, né, do curso de Teologia com o nosso curso, nessa busca e da Arquidiocese também, né, nessa busca de abrir mais o leque, né, de discussão em torno tanto da ciência da religião quanto da teologia, né, que são duas áreas que são parceiras, né, e cada uma tem o seu foco, né, mas são duas áreas que caminham juntas e estamos caminhando sempre juntos aí, e alguns dos professores do nosso curso são também professores do curso de Teologia da Unicap, também da pós-graduação, então a gente está sempre caminhando junto. E foi muito positivo também a sua contribuição, a sua fala, para ilustrar um pouquinho dessa dificuldade e desses desafios que nós enfrentamos na construção do ensino religioso, né, tanto no nosso estado quanto em todo o Brasil, né. Aqui em Pernambuco foi muito positivo, eu achei que valeu muito a pena aquele nosso encontro com a secretaria, né, surgiu alguns frutos, nós tivemos acesso, né, a dois encontros importantes com os docentes do estado de Pernambuco, e levamos para eles a nossa proposta, fomos muito bem acolhidos, então eu acho que valeu muito a pena, né, esse nosso contato, essa nossa reunião, que você nos ajudou a chegar, né, nessa parceria, e eu agradeço muito. Eu gostaria de agradecer muito, né, essa conversa que nós tivemos sobre o curso de licenciatura em Ciências da Religião da Unicap. Se você se interessou pelo curso, as inscrições do vestibular estão abertas pelas notas do Enem, pelo site vestibular.unicap.br. Então, queria agradecer muito, né, a presença de vocês, todos, dos professores que contribuíram com essa live, né, com esse bate-papo, e está aí, né, para vocês, o site do vestibular, vestibular.unicap.br, e o contato da coordenação,
para quem quiser ter mais algum esclarecimento sobre o curso, e vocês podem estar em contato tanto pelo WhatsApp quanto pelo e-mail. As inscrições vestibulares estão abertas, provavelmente pode haver, né, uma segunda entrada do vestibular para as pessoas que não tiverem nota no Enem. Então, se você não tem a nota do Enem, você pode também entrar em contato lá pelo site do vestibular e mandar os seus dados, tá? Clicar lá no curso de Ciências da Religião, aí vai ter lá um espaço onde você pode deixar os seus dados, as suas informações ou as suas dúvidas sobre o curso, e para podermos depois entrar em contato e, se houver essa oportunidade de uma segunda entrada, a gente poder viabilizar a sua entrada para fazer o curso. Então, muito obrigado a todos e até mais. Seja como for, a gente vai seguir por caminhos melhores, seguindo nossa trilha, nossa tribo, nossa ideia. A gente vai ser voz aonde quer que vá e levar saúde e paz pra quem precisar. Se o mundo adoeceu e não podemos mais respirar, se o futuro mudou nossos planos, podemos não ter certeza, mas fique certo que juntos a gente pode mais.